Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Faustino Tricolor. Estamos chegando com as últimas informações do São Paulo, chegando aqui para atualizar você de tudo que acontece no São Paulo Futebol Clube, tá bom? Vamos gravar então esse vídeo aqui falando para você das últimas informações, falar de renovação, falar de ingressos já vendidos para o jogo contra o Palmeiras no dia 21, a preparação também do São Paulo para o jogo diante da equipe do Bragantino, neste domingo às 20 horas e 30 minutos, lá em Bragança Paulista. O São Paulo, gente, submete ao Conselho pedidos de empréstimo que somam cerca de 74 milhões. A diretoria do São Paulo deve apresentar ao Conselho Deliberativo nos próximos dias duas operações de crédito para avaliação e votação. Somados, os empréstimos chegam aproximadamente 74 milhões. Uma das operações, que prevê 34 milhões junto ao Banco da Ecoval, enquanto a outra envolve 40 milhões em negociação com o Banco Tricuri. A justificativa apresentada pela direção é de que os recursos seriam utilizados para reforçar o caixa do clube e dar mais fôlego financeiro no curto prazo. Para 2026, o São Paulo possui um limite de captação de cerca de 270 milhões, valor que engloba tanto o empréstimo quanto o recurso obtido por médio do FIDIC. A aprovação das operações depende da votação no Conselho Deliberativo, sendo necessário maioria simples entre os conselheiros para que os contratos sejam autorizados. Informação do UOL. Galera, e aí é o seguinte, né? E a gente falou antes de ontem sobre a redução da dívida, a arrecadação de São Paulo. O balanço financeiro do clube ainda vai sair no mês de abril. Então, São Paulo vai apresentar ao Conselho Deliberativo aí mais um empréstimo e explica aí, faz esse tipo de alegações, né? Qual o motivo, então, desse empréstimo que São Paulo, desses dois empréstimos junto aos dois bancos que o São Paulo vai fazer, tá? Liderança na tabela anima ambiente no São Paulo. A vitória na estreia colocou o São Paulo na liderança da competição e aumentou o otimismo dentro do clube. Para o técnico Roger Machado, começar bem pode ajudar a manter o grupo motivado ao longo do campeonato. Segundo ele, boas arrancadas nas primeiras rodadas costumam ser importantes para equipes que pretendem disputar o título. O treinador, porém, reforçou que o foco deve continuar sendo o trabalho jogo a jogo. Internamente, os jogadores acreditam que, abre aspas, dá para buscar, fecha aspas, mesmo com as dificuldades. O lema está sendo pensar jogo a jogo nesse momento dentro do São Paulo Futebol Clube. Joga de terno. Marcos Antônio é o volante com mais chances claras criadas, 11 no Brasileirão desde a última temporada. Chegou a receber elogio da comissão técnica do Roger Machado, até do próprio treinador. No final do jogo contra a equipe da Chapecoense, no Canidé, ele recebeu um abraço do Roger e falou: jogou de terno, parabéns. Realmente foi uma baita partida do Marcos Antônio. O time do São Paulo, com Marcos Antônio, com o Danielzinho e o Bobadilha, cria muito, né? É outro time. E o próprio Roger chegou a falar, né? Na coletiva pós-jogo. Os três são coração do meio de campo do São Paulo, né? Mercado da bola, mais reforços, isso mesmo, mais 2 reforços para fechar o elenco com 35 atletas de linha. Pois Roger em coletiva explicou: prefiro até um elenco maior, trabalhar com 35 jogadores de linha e ir introduzindo assim os jogadores jovens gradativamente dentro do modelo do nosso time. Pois é. Galera, vamos falar de renovação. Caleri fica ou não? Deixa o seu comentário aí. São Paulo abriu negociações para renovar o contrato do atacante Jonathan Caleri, que se destacou peça fundamental no setor ofensivo da equipe, que é peça fundamental, né, no ataque de São Paulo. A diretoria busca garantir a permanência do jogador por mais 1 ou 2 temporadas, reconhecendo sua importância na criação de gols e na construção de jogadas. O atacante vem destacando pelo desempenho consistente e tem se mostrado essencial para o time que deseja manter competitividade nas próximas competições.
A expectativa é que o acordo seja definido nas próximas semanas, reafirmando assim o compromisso do clube com reforços estratégicos para o elenco. A informação trazida pelo UOL. E aí, você renovaria com o Caleri? Deixa aí nos comentários, tá? Por 1 ano ou mais 2 anos. Levando em consideração que eles renovaram com o Luciano com acréscimo de 2, ou de 1, desculpa, com um acréscimo de 1. E você? Renovaria com o Caleri por 1 ano ou 2 anos, sem acréscimo? Enfim, deixa aí nos comentários, tá? Chamando o seu like e a sua inscrição também aqui para o canal. O São Paulo voltou aos treinos na manhã da sexta-feira, no Super CT da Barra Funda, dando início à preparação para o duelo contra o RB Bragantino, marcado para este domingo, dia 15, às 20h30. A atividade contou com uma novidade entre os participantes. O volante Matheus Ferreira, um dos destaques do tricolor na última edição da Copinha, treinou ao lado do elenco profissional. O jovem recebeu o aval do técnico Roger Machado, que vinha acompanhando algumas partidas da equipe sub-20. Matheus passa a integrar o grupo de transição do clube, modelo em que atletas treinam com os profissionais, mas podem descer para atuar pelo sub-20 quando necessário para manter o ritmo de jogo. Eu já disse que é um método que o São Paulo faz, esse planejamento de trazer o jovem, né, do sub-20 treinar no profissional e, se precisar, descer. Eu não sou de acordo. Tá? Falo seriamente, não sou de acordo esse planejamento feito aí esse planejamento do São Paulo. Chama os caras, traz os caras, a molecada vem, treina e depois, desce pro sub-20. Eu não sou de acordo, tá? Eu vou trazer aqui nesse vídeo um fato, digamos, eu vou abrir abre aspas, e trazer sobre a questão do gramado do Pacaembu. O gramado do Pacaembu, ele não tem certificação da FIFA. Ausente de grandes jogos desde 2020, o Pacaembu ainda não possui certificação da FIFA para gramados sintéticos. O Mirassol, que ainda não teve o estádio Maião aprovado para as partidas internacionais, procurou os responsáveis pelo estádio para mandar a estreia do clube na Libertadores. No entanto, ouviu dos dirigentes de alegrar que concessionária que administra o Pacaembu que o gramado ainda não possui certificação exigida. A empresa prometeu resolver a pendência o quanto antes. Olha, o Mirassol não pode abrir jogos da Libertadores no seu estádio. Tem lá a questão da Conmebol. Aí procurou o estádio do Pacaembu, né, para mandar os seus jogos no Pacaembu. Gramado sintético, mas não tem ali aquele aval, uma certificação de que a FIFA, né? Aliás, gramado sintético era para ser proibido no futebol brasileiro. Eu sou contra gramado sintético no futebol brasileiro, seja ele de quem for. Sou contra gramado sintético no futebol brasileiro, né? Os jogadores não gostam, muitos jogadores não gostam de jogar em gramados sintéticos, né? Eu acho que no país do futebol, os países que tem futebol, acho que o Brasil é o único que tem esses gramados sintéticos aí, horríveis, por sinal, alguns são muito borracha, plástico, né? E o Pacaembu, se fosse um gramado natural, como era antigamente, o gramado do Pacaembu antigamente era belíssimo, um baita de um gramado, né? Acho que era mais uso para os times que, por exemplo, até o próprio São Paulo, que não vai ter o Morumbi para alguns jogos, né? Aí manda os jogos lá no Canidé, que ao mesmo instante vira um estádio raiz, a rede cai, a torre de iluminação se apaga, né? Mas enfim, parece aqui no futebol do interior aqui da gente, né? Onde a gente mora aqui no estado de Ceará. Mas se o gramado do Pacaembu fosse um gramado natural, né, não fosse um gramado sintético, eu acho que haveria mais jogos. Times procuravam mais o Pacaembu. Porque a maioria dos jogadores tem receio de jogar em gramados sintéticos, né? Tem receio de jogar. A maioria deles tem receio de jogar. Mas continuam, né? Continuam. Estão falando que o Vasco deve... né? O Vasco que teve o gramado criticado ali pelo cidadão lá de Portugal, o Sabe Tudo, né? Lá de Portugal. Faz parte da comissão técnica do Palmeiras.
teve o gramado criticado do Vasco, né? Mas eu concordo com o Renato Gaúcho. Vou ficar com a fala do Renato Gaúcho que ele falou, né? Tudo bem, o gramado do São Januário não é perfeito. Né? De 10, nota 8 pro gramado do São Januário, né? Mas é melhor do que gramado sintético, né? Muito melhor. Vamos lá, seguindo aqui então, voltando aqui. Danielzinho recebeu elogios também por controle do meio de campo. Entre os destaques da partida contra a Chapecoense, o técnico Roger Machado também fez elogios ao desempenho de Danielzinho. De acordo com o treinador, o jogador foi importante para manter o controle da posse de bola e organizar o ritmo do São Paulo durante o jogo. Ele controlou o meio campo como ninguém. Destacou assim o técnico. A atuação chamou atenção especialmente para a capacidade do jogador de manter a circulação da bola e ajudar na organização da equipe. Segundo o Roger, essa função é essencial dentro do modelo adotado, já que o meio campo precisa garantir fluidez ao jogo. Verdade. Perfeito, verdade. Vamos trazer os jogos da sexta rodada para você do Campeonato Brasileiro. Aqui a gente vai trazer na tela, claro. Vamos mostrar aqui na tela, tá? Para você. Não esquece de deixar o like, galera. É like para o canal, para o engajamento do canal, tá? É like. Ó, tá aí os jogos, portanto, do Campeonato Brasileiro. A sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Tá aí os jogos na tela para você. Hoje, sábado, às 20 horas, o Flamengo faz o clássico com o Botafogo. Amanhã, domingo, tem um clássico Santos e Corinthians na Vila. No domingo também tem Internacional e Bahia, jogão, hein? Domingo também temos Atlético Fluminense e Atlético Paranaense, né, na ordem aqui. Domingo também teremos aí Coritiba e Remo. Além de domingo também teremos aqui Palmeiras e Mirassol, jogão. O jogo será lá na volta do Palmeiras ao Allianz Parque, o gramado de borracha lá deles, né? Aí também no domingo, às 20 horas, temos... O São Paulo vai até a Bragança Paulista, né? No estádio Lúcio, né? Não esqueci o resto, é Lúcio Marques de Souza, acho que é, né? Lúcio, né? Lúcio Marques de Cícero, né? Deve ser esse nome aí, que eu me confundo, tá, gente? Desculpa, mas você pode corrigir embaixo aí, no comentário. São Paulo vai até a Bragança Paulista. Aí no domingo também teremos Vasco e Cruzeiro Cruzeiro desesperado, hein? Cruzeiro desesperado. A Chapecoense recebe o Grêmio também no domingo. Lembrando que esse jogo também é às 20 horas. O jogo, lembrando que a Chapecoense manda seus jogos gramado também sintético, tá? A Chapecoense também lá é grama sintética. Não podemos esquecer disso, tá? É grama sintética, tá bom? Vamos lá. Pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu vou aqui rapidinho aqui, ó. 22 dias depois da grande vitória que eliminou o RB Bragantino no Paulistão, o São Paulo volta ao estádio Cícero de Souza Marques. Isso, Cícero de Souza Marques. O novo triunfo lá é essencial para mantermos a liderança, especialmente com a sequência pesada que vem pela frente no Brasileirão. O São Paulo e Bragantino será às 20h30 em Bragança Paulista, no estádio Cícero de Souza Marques. Agora sim, né? Cícero de Souza Marques, tá? O São Paulo volta à liderança do Campeonato Brasileiro após 6 anos e tem melhor início desde 2021, só para registrar aqui, tá? O São Paulo venceu a Chapecoense por 2-0 no Canindé pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, assumiu a liderança da competição com 13 pontos. Os gols da partida foram marcados pelo Luciano e o Caleri na ocasião. Além de garantir a ponta da tabela, o triunfo também marcou feito histórico. O São Paulo se tornou o primeiro clube a alcançar uma marca de 400 vitórias na era dos pontos corridos da Série A. Com a marca, o tricolor ultrapassa os principais rivais no ranking histórico e passa a ter uma vitória a mais que o Flamengo no período de atuação do formato de 2003 com pontos corridos, tá? Vamos lá. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações aqui no canal Faustino Tricolor. Faça isso. Reforços, Crespo tem reforço. O Crespo, que Crespo, né, gente? Crespo já foi, enfim, a diretoria escolheu o Roger. O meio-campista Bobadilha do São Paulo chegou a um acordo com a justiça em relação às ofensas xenofóbicas dirigidas ao jogador Miguel Navarro durante uma partida contra o Tajeres pela Conmebol Libertadores do ano passado. A informação foi publicada pelo Folha de São Paulo, tá?
Esse foi o nosso vídeo de hoje, deixando para você um abraço, obrigado pelo carinho. Sigam, inscrevam-se no canal Faustino Tricolor, sempre trazendo as informações do São Paulo Futebol Clube para você. Um abraço do Chiquinho Faustino para todos vocês.